A dúvida de hoje é: como eu organizo a minha vida financeira? E tem uma regra que é simples, mas super eficaz. É a regra 50-30-20. %50 do meu capital, ali o que sobra líquido, seja eu com rendas que eu recebo, ou seja de um salário, 50% eu vou destacar para as minhas prioridades, eu vou olhar para a minha casa. Então eu tenho as despesas com alimento, eu tenho transporte, eu tenho escola das crianças, as contas para pagar. 50% precisa ser destinado a isso. 30% eu preciso da minha vida social, eu preciso de um lazer. Então eu tenho que ter comunhão com a minha família, eu tenho que ter viagens, experiências, o ser humano precisa disso. Então eu não posso ser radical em só guardar dinheiro. Eu tenho que viver isso até para minha jornada ficar mais fácil. E 20% eu vou concentrar em guardar dinheiro e pagar dívidas se for o caso. E é claro que às vezes pode não ser o seu momento agora, mas você precisa se organizar para pelo menos você começar a guardar 20% do seu orçamento. E se você tiver que cortar algum lazer, alguma despesa num período momentâneo, isso é eficaz. E como que você entende, tem o raciocínio de como controlar essas despesas para você separar, fazer essa regrinha do 50-30-20? Tem um vídeo que vai ficar aqui em algum lugar dessa tela, que eu explico sobre a parte do controle financeiro, que são as ferramentas que hoje nós temos disponíveis e de forma gratuita, que te ajuda a ter clareza do que você consome hoje, do que você pode evitar. Mas assim, se você não tiver uma cabeça preparada para essa mudança, não adianta você ver vídeos, você comprar cursos, se você não tem essa disciplina e se você entende que isso não é para você. Primeiro, você precisa entender que é uma necessidade e que é possível mudar desde que você se comprometa. E agora você aproveita, já dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E para você que já está dentro dessa regra, poxa, Renata, eu consigo já guardar 20% da minha renda. Ótimo! Eu vou colocar aqui quais opções que você pode ter, porque nós precisamos construir aquela reserva de emergência, né? Eu tô dentro lá do meu percentual que eu consigo guardar e como que nós vamos fazer isso? Eu coloquei um exemplo aqui de uma poupança que você faz no banco, que geralmente você já tem ali dentro do seu aplicativo. Vamos supor que você colocou R$1.000. A poupança, ela vai te pagar 6% ao ano. E ela tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que é limitado a 250 mil por instituição e a 1 milhão por CPF. Então você está garantido. E aí passou um ano, eu fui olhar minha aplicação, ela rende 0,5 ao mês, ou 6% ao ano, como eu falei, ela me rendeu R$60. Ok, não perdi dinheiro, rendeu R$60. Só que eu tenho outras opções de investimento. E só fazer aqui um adendo na poupança, eu não sei se vocês sabem, mas a poupança ela serve para financiar os créditos. E 65% do capital da poupança serve para os bancos para fazer financiamento imobiliário. Então, ou seja, você empresta o seu dinheiro, o banco te paga este valor e empresta a um juro muito maior. Então, só para você ter essa relação para que serve esse crédito na poupança. E aí eu tenho outras modalidades, como um CDB, como um Tesouro Direto, uma LCI, uma LCA, que são produtos que me dão as mesmas garantias, tá? São empréstimos também, atrelados a outras coisas na parte de investimento, mas eles te remuneram mais. E aí eu coloquei aqui como exemplo um CDB. Eu tenho os mesmos R$1.000, coloquei na aplicação e a taxa hoje, que eu tô gravando esse vídeo, a taxa de juros é 11,25. Aí eu vou olhar daqui um ano esse valor. Ele me rendeu R$112,50.
87% a mais do que a poupança. Então faz sentido você trocar esse produto, essa poupança, para qualquer outro desses, como eu já elenquei aqui, Tesouro Direto, um CDB. Lembrando que LCI e LCA têm isenção de imposto de renda, que é um fator maior ainda, melhor, sem correr riscos absurdos. Então é legal você ter essa clareza, porque para você montar a sua reserva de emergência, isso precisa ficar claro, porque faz diferença em qual produto você vai aplicar. Lembrando também que esses produtos, eles têm liquidez diária. O que é isso? Se você precisar do dinheiro, você vai lá e resgata, sem prejuízo. Você vai pagar ali o imposto de renda em cima do que rendeu, nunca em cima do valor aplicado, e você fica com essa garantia. E agora eu quero mostrar para vocês uma referência de taxa de juros, porque você pode achar que é pouco a rentabilidade que um CDB, um título público te dá, a taxa básica de juros. No Brasil, nós temos a taxa de 11,25. E considerando aqui que o nosso país é um país seguro para investir, mesmo sendo um país emergente. E quando eu olho para os Estados Unidos, a taxa de juros anual lá é 5,5. Nada mais que isso. E no Japão, agora mudaram a regra que ficou 0,5% ao ano. Por 10 anos, o Japão ficou com a taxa zero. Você coloca o dinheiro no banco, você vai resgatar aquilo que você colocou, só que olhando em parte de inflação, você perde dinheiro, o seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então nós temos uma taxa excelente aqui. Tanto é que nós temos muitos recursos estrangeiros alocados aqui no Brasil, porque é um país seguro, é um país que tem uma boa taxa e você consegue se beneficiar. Então para de achar que 1% ao mês é pouco, que 11%, 12%, dependendo do produto que a gente consegue pegar no mercado, é pouco. É muito dinheiro com segurança. Então muda a sua chave, começa a entender essas coisas que você vai começar a ganhar dinheiro. E aí eu quero pegar aqui uma analogia sobre o INSS. Porque a nossa ideia principal, a gente precisa tentar buscar a aposentadoria. Eu preciso me planejar para que daqui a uns anos eu consiga fazer com que uma carteira de investimento me dê uma aposentadoria. A aposentadoria é o que vai pagar os meus custos no futuro. Diferente da minha liberdade financeira, que é onde eu tenho que aguçar valores maiores para que realmente eu tenha liberdade para viajar a hora que eu quiser, para ficar em outros estados, países. Agora, o primordial é eu construir uma carteira de renda passiva que me aposente, que pague as minhas contas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o valor mínimo do INSS, que é 1.412, e anualizei. Eu coloquei em 12 meses ali, que me deu um montante de 16.944. Eu dividi pela taxa de juros real hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, que é 11,25% ao ano, e dá aproximadamente ali R$150 mil de patrimônio. Então, ou seja, se eu tivesse R$150 mil aplicado a uma taxa de 11,25, eu teria uma renda mensal de 1.412. E você pode pensar que é muito dinheiro, mas hoje, se a gente for olhar, vou dar exemplo de um carro popular. Nós vemos carros de 150 mil, até mais que isso. E quando eu entendo que a maioria das pessoas que têm carro são carros financiados, e a gente tem uma taxa de juros extremamente alta de financiamento, então vamos considerar que colocando IPVA, seguro, manutenção do carro, combustível, isso aí fica com um custo anual de 6 a 8 mil reais, até para mais. Então será que não seria interessante pegar este dinheiro? Vamos considerar que eu tenho 2 mil reais de parcela de carro. Se eu pegar esses 2 mil e colocar ali por 5, 6 anos, eu já vou ter este valor, esse montante, que vai me dar uma renda passiva, considerando a taxa de juros de 11,25. Então, entende a diferença? Será que não seria interessante eu passar a construir isso para que eu tenha uma renda passiva, ao invés de já entrar num passivo, de ter custo? Será que não vale a pena esperar? Então, eu quero passar essa ideia para você que está me assistindo, porque talvez não tenha consciência disso. E agora possa ficar mais claro para que você comece a montar o seu patrimônio, você comece a ter liberdade financeira. Não é difícil.
Basta o seu comprometimento e, obviamente, o seu momento de vida, as suas reflexões e o que você quer daqui para frente. Então não deixe de seguir aqui o nosso canal, que a ideia é ter o educacional para que você seja construtivo nas suas ideias, nos seus pensamentos. Aqui a ideia é ajudar você, espectador. E eu peço para você seguir aqui as nossas redes sociais, seguir o nosso canal, compartilhar e, óbvio, procurar algum dos nossos assessores aqui na Boa Vista Investimentos, que são especializados na parte de planejamento financeiro, na parte de ajudar a distribuir os seus valores. Nós estamos aqui para te ajudar.